Olá a todos e todas! Hoje vamos responder perguntas de nível fundamental de um concurso que teve para o município de Porto Calvo. Essas questões foram para diversos cargos. Se você está se preparando para algum concurso de nível fundamental, espero que esse vídeo te ajude. Se você busca aperfeiçoar seus estudos para algum cargo que exija nível médio, esse vídeo talvez não seja tão útil a você, e eu recomendo ver outros vídeos que existem no canal, certo? Se você der uma olhadinha no canal, vai ver que tem, posso colocar até como diversos vídeos destinados a concursos de nível médio, certo? Essa prova aqui que vamos responder, ela tem 20 questões no total de português. Então, vamos resolver 10 hoje e 10 no sábado, para não ficar tão pesado. Tudo certo? Questão 1. Na frase, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobras e, conseguintemente, que saí quite com a vida. As duas palavras destacadas são exemplos de... Então, ele quer que você analise aqui as palavras em destaque. O que temos em destaque são as palavras míngua e sobras. Alternativa A, conotação. Conotação é quando a palavra está em seu sentido figurado. Não é o caso aqui. Palavras sinônimas. Vamos lá. Míngua e sobras. O que significa míngua? Míngua é algo escasso, algo pobre. Não é tão rotineiro utilizarmos essa palavra no dia a dia. Então, qual a dica que eu dou? Busque alguma palavra que é derivada dela, que utilizamos com mais frequência. No caso aqui de míngua, se formos lembrar as fases da Lua, a última fase ela se chama minguante, vem da palavra míngua. A fase minguante da Lua, naquela fase, já é a última fase, ela já aparece no céu fraquinha, quase sem luz. Daí a gente tira já o contexto de míngua, é algo ralo, escasso. E sobras a gente utiliza até com mais frequência no cotidiano. Eu encomendei um cento de salgados para a festa e sobrou mais da metade. Houve sobras. O que isso quer dizer? Que aqueles salgados que foram disponibilizados para a festa, eles foram tão... Eles estavam num número tão satisfatório que até sobrou. Então houve o quê? O excesso. Então aqui A gente descarta, a B a gente descarta, que a gente percebe que elas não são sinônimas. Palavras antônimas. Míngua não é algo escasso, como a gente acabou aqui de falar, e sobras não é o excesso, então elas são palavras antônimas. Substantivo e adjetivo não se encaixam, porque sobras não é adjetivo, e míngua também não é adjetivo. Algo mingo não é adjetivo. Questão 2 vem com um texto pequeno, uma fábula. Qual que é a ideia da fábula? É transmitir ao leitor uma moral de história, a moral da história. O texto se chama A Queixa do Pavão. Chateado porque tinha uma voz muito feia, um pavão foi se queixar com a deusa Juno. É verdade que você não sabe cantar, disse a deusa, mas você é tão lindo. Para que se preocupar com isso? Só que o pavão não queria saber de consolo. De que adianta a beleza com uma voz desta? Ouvindo aquilo, Juno se irritou. Cada um nasce com uma coisa boa. Você tem beleza, a águia tem força, o rouxinol canta. Você é o único que não está satisfeito. Pare de se queixar. Se recebesse o que está querendo, com certeza ia achar outro motivo para reclamar. Moral.
Em vez de invejar os talentos dos outros, aproveite o seu ao máximo. Então, aqui a moral da história foi o quê? Não inveje os outros. Todo mundo tem um talento, só que cada um tem um talento diferente. A fala da deusa Juno, em resposta ao pavão no final da fábula, apresenta. Então, o final do texto é a fala da deusa, antes de vir a moral, certo? Então, a fala da deusa, ela é o quê? Ela é uma frase declarativa, vamos deixar essa aqui guardada. Frase do tipo exclamativa. Para a frase ser exclamativa, o que ela precisa? Do ponto de exclamação, certo? No ponto de exclamação aqui ficou horroroso, ignorem. Não temos aqui o ponto de exclamação. Frases do tipo interrogativa, no final ela faz questionamentos? Também não. Então, descartamos B, descartamos C. Frases do tipo declarativa e interrogativa, a D e a E aqui já vamos eliminar, porque a gente já viu que não tem ponto de interrogação nem ponto de exclamação. Sendo assim, o gabarito é a letra A, é declarativa, é apenas uma declaração. Questão 3, vem com um pequeno texto, frases e citações de Fernando Pessoa. Tenho pensamentos que, se pudesse revelá-los e fazê-los viver, acrescentariam nova luminosidade às estrelas, nova beleza ao mundo e maior amor ao coração dos homens. A qual termo a expressão se pudesse revelá-los e fazê-los viver se refere? Então, essa parte aqui, deixa eu apagar que ficou horrível. Essa parte aqui, ele retoma algo que já foi apresentado aqui no texto para nós, não retoma? O que ele retoma? Ele retoma a palavra beleza? Não. Tanto é que os pronomes oblíquos aqui estão no masculino. Então, já podemos descartar beleza. Homens? Não. A gente pode fazer o que? A pergunta ao verbo. O que poderia ser revelado? O que poderia ser feito? Viver. O que o autor queria revelar? Não é os pensamentos? Tenho pensamentos que, se pudesse revelá-los. Então ele está dizendo aqui que ele tem pensamentos, mas ele não pode falar para ninguém. Gabarito aqui é a letra D. Questão 4, mais um testículo. Segurança alimentar, a qualidade do alimento no centro do debate. A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Entre os vocábulos destacados no texto, o que corresponde a um substantivo é? Então, temos aqui 5 palavras destacadas: alimentar, nutricional, direito, regular e permanente. Ele quer saber aqui das 5 palavras em destaque, qual delas é um substantivo. Vamos lá, direito. A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito. Esse é o nosso gabarito. Regular. Vamos pegar aqui já o regular e o permanente, que estão juntos aqui no texto. Regular e permanente, eles estão fazendo o quê? Eles não estão dando uma característica ao acesso? A palavra que dá característica é o quê? É um adjetivo. Então, regular e permanente aqui estão com a função de adjetivos. Aqui, segurança alimentar e nutricional. Alimentar e nutricional aqui não estão como substantivos. Então, o gabarito aqui é a letra A. Com mais um texto chamado Meio Ambiente tem atitudes sustentáveis. Sim, nós podemos mudar o mundo. Água sendo desperdiçada, inúmeras árvores sendo cortadas,
Há quem espalhe lixo pelas ruas e avenidas, entupindo bueiros e causando problemas quando chove. Ter atitude sustentável significa fazer coisas que preservem o meio ambiente, melhorando a vida das pessoas. Ter atitude sustentável significa usar com responsabilidade os recursos naturais que são esgotáveis, como, por exemplo, a água. As pessoas passam horas lavando a calçada da rua e os veículos com a mangueira. Até mesmo um banho demorado ou a descarga longa no vaso sanitário influem diretamente na degradação do meio ambiente. Também se deve atentar para o uso indiscriminado da energia elétrica. Ter atitude sustentável significa reciclar seu lixo. E se você não quer reciclar, você pode participar da coleta seletiva, favorecendo os trabalhadores que vivem do lixo. Dentre as palavras destacadas no texto, a única se classifica como adjetivo. Então aqui ele quer saber qual é a palavra que é o adjetivo. É o oposto da pergunta anterior. Pergunta anterior quer saber sobre o substantivo. Aqui já quer o adjetivo. Adjetivo é o quê? É aquilo que caracteriza uma palavra, caracteriza um objeto. Lixo é um substantivo. A gente pode caracterizar o lixo, mas o lixo não caracteriza. Água também não. A gente pode caracterizar, ela não caracteriza. Coleta também. Calçada também. Sendo assim, a palavra que caracteriza é sustentável. Gabarito aqui é a letra E. Questão 6, outro texto. Era uma vez uma bruxa. Era uma vez uma bruxa chamada Hildegarda Espinhenta, da Cruzes Tortas Chulesenta da Silva. Seu nome era do tamanho de um ônibus, mas seu apelido era pequenininho, Meleca. A bruxa morava numa cabana no meio da floresta. A cabana era linda, cheia de morcegos, teias de aranha, aranhas e ratos. Mas a bruxa não aguentava mais viver no meio de tanto verde, com passarinhos cantando e cascatas de água limpa e cristalina. Também não via mais graça nenhuma em ficar transformando os príncipes que passavam por ali em gordos e velhos sapos. Ela queria viver novas e horrendas aventuras. Um dia, pegou seu caldeirão, sua vassoura, seu chapéu, seus animais de estimação, a coruja Filomena, o morcego veludinho, a barata cascuda e saiu voando. Qual das palavras destacadas no texto corresponde ao substantivo biforme? Substantivo biforme é aquele que o radical permanece, mas existe alteração na palavra quando você vai diferenciar feminino do masculino. Um exemplo, gato, gata. Aqui temos ratos, barata, coruja, aranhas, morcegos. Barata, quando é fêmea ou macho, a gente diz barata. A gente coloca na frente só macho ou fêmea. Coruja, aranha e morcego é a mesma coisa. Sendo assim, o substantivo biforme aqui é a alternativa A, rato. O feminino você pode dizer rata. Questão 7, temos um quadrinho. Como você conseguiu pegar piolhos, filho? Olha, não foi nada fácil. Eles são muito pequenos e rápidos. Das palavras apresentadas no texto, assinale a alternativa que apresenta a divisão silábica correta. Então, aquele que é o quê? Separação de sílabas. Alternativa A, ele separou a palavra não. Não é monossílaba. A gente não separa nenhuma parte do não. Olha, o LH ele não fica separado na divisão silábica. Piolho. Aqui está correto. Pequenos, QUE, GUE, GUI, QI não são separados na divisão silábica. Só que está errado. Aqui, ó, conseguiu também. Acabei de falar. GUI não separa. Questão 8. No meio daquele mar, nosso barco parecia minúsculo, frágil. Nos dias de tempestade, éramos uma casquinha de nós
subindo as ondas e depois mergulhando nelas. Um dia o barco parou para reparos. Vestia uma roupa de mergulho, subi numa prancha de surf e remei até um iceberg. A palavra destacada quanto ao significado equivale a. Então, ele quer um sinônimo da palavra em destaque. Temos aqui a palavra reparos em destaque. Reparo é o quê? É um conserto. Quando você vai levar o seu carro para fazer um reparo, quando você precisar fazer um reparo na casa, você não vai consertar alguma coisa no seu carro ou na sua casa? Então, a alternativa aqui é o nosso gabarito. Descanso não é um sinônimo para reparo, troca de piloto também não, reabastecimento também não e pegar passageiros também não. Questão 9. O mosquito e o touro. Um mosquito que estava voando, azunira em volta da cabeça de um touro, depois de um longo tempo pousou em seu chifre e, pedindo perdão pelo incômodo que supostamente lhe causava, disse: "Mas se meu peso incomoda o senhor, por favor, é só dizer e eu irei imediatamente embora." Ao que lhe respondeu o touro: "Oh, nenhum incômodo há para mim. Tanto faz você ir ou ficar, e para falar a verdade, nem sabia que você estava em meu chifre." Moral da história: quanto menor a mente, maior a presunção. Então, aqui, mais uma fábula. Qual a moral que nos traz? Quanto menos a pessoa para pensar, mais a imagem dela, quando ela for falar alguma coisa, não fica boa. Que nem aqui o caso do mosquito. Ele, naquele tamanhinho pequeno, minúsculo, ele achava que estava sendo capaz de atrapalhar, incomodar um touro. Um touro é um bicho enorme, pesado, grande, forte. De acordo com o ensinamento transmitido pela fábula, quanto menor a mente, maior a presunção. Qual é o grupo de palavras que melhor define o sentido para presunçoso, ou seja, aquele que tem presunção? O que é uma pessoa presunçosa? É aquela pessoa que se acha melhor, ela acha que todos são inferiores a ela. Aqui a alternativa A: indócil, imprestável, injurioso, podemos descartar. Incômodo, injusto, indomável, também não. Vaidoso, orgulhoso, pretensioso. Esse é o nosso gabarito. Presunção não é a mesma coisa que pretensão. Uma pessoa presunçosa não é aquela pessoa que se acha melhor que os outros. Então o ego dela é enorme. Quem tem muito ego tem muito orgulho. Alternativa D: verdadeiro, prestativo, atencioso, podemos descartar. Preguiçoso, presumível e suspeito, também eliminamos. Questão 10. Mais um texto. De pais para filhos. É na infância e no âmbito familiar que se constroem as bases para o aprendizado de ciências, lembra a educadora. Estímulos são fundamentais para melhor desenvolver as habilidades cognitivas inatas. De que bases estamos falando? Daquelas que dizem respeito à forma de pensar e de proceder das ciências. A aprendizagem em ciências não está restrita àquilo que supostamente se aprende na escola. Isso mesmo. Que tipo de educação científica estamos recebendo em nossa infância? Temos sido incentivados a observar atentamente, a formular e expor livremente nossas hipóteses, a testá-las e a buscar ativamente respostas para nossas inquietações. Temos sido incentivados a duvidar do estabelecido, a procurar evidências, a confrontar de forma positiva nossas posições e opiniões, a preservar na busca, a trabalhar ativa e solidariamente em grupo e a compartilhar conhecimentos. Em qual ou quais parágrafos são apresentadas apenas frases declarativas? Então ele quer o parágrafo que só tem declarativo. A gente viu uma pergunta lá anterior.
semelhante. Pediu o quê? Que a gente analisasse o tipo da frase. E a gente percebeu que era declarativa por quê? Porque das alternativas tinha lá interrogativa, interrogativa leva o que? O ponto de interrogação, exclamativa leva o ponto de exclamação. Então vamos analisar aqui os parágrafos. O primeiro parágrafo, temos vírgula e pontos finais. Ok, é uma declarativa. Já a segunda, já começa com uma questão. O segundo parágrafo, aqui temos o início com uma pergunta e no final uma exclamação. Então já elimina o segundo parágrafo. O terceiro e o último, olha quantas perguntas. Pergunta aqui, pergunta aqui, pergunta aqui no final. Sendo assim, só o primeiro parágrafo é declarativo. Tudo certo? No próximo vídeo, vamos continuar respondendo as próximas perguntas dessa prova. Bons estudos a todos e até a próxima!